Então nós paramos na questão de andar conforme, né? Ou segundo a vocação que nós fomos chamados. O ponto 5, tá? Para vocês anotarem aí, ó. Paulo, ele diz e incentiva para ser varão perfeito. É interessante que essa expressão perfeito, não só na carta aos Efésios, Paulo usa em Filipenses, vai usar em outras cartas também, acho que Romanos, se não me falha a memória. A palavra perfeito não quer dizer alguém perfeito, né? Isso não existe, como eu já tenho falado, mas a palavra perfeito, Paulo, ele coloca essa palavra como maduros, gente madura, gente que... Irmãos, é interessante assim, porque o Evangelho, ele é comparado, uma pessoa que recebe o Evangelho é comparado com uma pessoa que nasceu de novo, portanto, é um bebê, né? É uma pessoa que agora precisa aprender as coisas mais básicas da vida, né? Então, o que acontece? Até estou me lembrando de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, por exemplo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Pedro ele vai falar: deixe toda a malícia, fingimentos, murmurações, maledicências e desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vocês possam ir crescendo, para que provem, né, a bondade de Deus e tal. Então, é essa ideia que o Pedro usa lá na sua primeira carta e que Paulo também usa, não só nessa carta, como eu disse, mas em outras, falando a respeito da necessidade de um crescimento, de um desenvolvimento, né? De um aperfeiçoamento, no sentido que eu vou crescendo, porque é natural, amados. Natural na vida biológica, não é? Já pensou? Você encontra um menino lá de 2 anos de idade, menino com birra, né? Falando, às vezes, coisas sem conexão nenhuma com a realidade, ainda tomando uma mamadeira, usando fralda, tá certo? Não veja a hora desse negócio acabar, meu Deus do céu. O menino aqui vai fazer 3 anos, mas ainda está nessa fase. Então eu estou pegando aqui já até a figura do meu filho menor, né? Então aquela, né, você acha engraçadinho e tal, mas não tem a consciência da realidade de sua volta. Não tem. Pensa no menino que não tem assim, noção da vida, de nada, né? Tá lá, se não for a gente cuidar, morre. Literalmente morre, porque não sabe cuidar de si. Aí daqui 10 anos, você vê esse menino com as mesmas condições, usando fralda, ainda com birra, sem noção da realidade nenhuma em sua volta, ou seja, não desenvolveu em nada. A gente vai achar muito estranho. Um menino com 12, 13 anos, ainda com a mentalidade, com o comportamento de um de 2, a gente não vai achar isso normal, irmão. Vai ter algum problema sério com esse menino. Se a gente entende que não é normal isso na vida social, na vida biológica, por que nós achamos que é normal, que é natural, pessoas que teve contato com o Evangelho, passa-se 5, 10, 15, 20 anos e não são pessoas maduras, irmãos? Por que nós toleramos isso? Por que nós vemos isso e não nos espantamos com isso? Porque ainda tem irmãos que são participantes de igreja há 20 anos, mas ainda são pessoas fofoqueiras, invejosas, egoístas, gente que tem uma vida de um mau testemunho. Por que isso a gente entende que é natural e é aceitável, não é? E Paulo vai dizendo, não, vocês precisam crescer, se tornar maduros, né? Crescer em Cristo Jesus. Ponto 6, aqui ó, ainda estamos no capítulo 4, hein? Paulo vai falar, ponto 6, a viverem em verdadeira justiça e santidade. Aí a gente entra aqui no verso 17. Eu não vou ler, tá? Né? Por conta que o tempo não vai nos permitir, mas eu gostaria que vocês lessem depois aí. A partir do verso 17 em diante, Paulo vai falando dessa necessidade de ter, de fato, uma vida em santidade, em justiça, uma vida diferente dos pagãos. Está no texto, se vocês lerem o texto, vocês vão ver isso claramente. Paulo vai dizendo, não, vocês não podem ter a mente entenebrecida, a mente obscurecida, uma mente sem lucidez de quem é Deus, do Evangelho. Vocês não podem ter o mesmo comportamento dos pagãos, vocês precisam ter uma vida revestida de Cristo.
né? Uma vida de santidade, ó, verso 24, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixa a mentira. Paulo está dizendo, não pode mais viver uma vida de prática de mentira, né? Fale a verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Paulo sempre enfatiza essa questão de corpo de Cristo, da família da fé. Não há mais possibilidade de um salvo viver uma vida egoísta, né? A gente sempre precisa pensar num coletivo, olhar em direção do outro, servir o outro, abençoar o outro, suportar o outro em amor. Como Paulo vem dizendo, tá vendo, amados? Qual é a mensagem? É uma só. Essa vida de comunhão, essa vida de coletividade, essa vida da família da fé, onde eu sempre me preocupo com o outro, né? Não prejudico o outro. Se eu falo mentira, eu estou prejudicando o outro. Ele diz aqui, ó, no verso de número 26, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Paulo está dizendo, é possível um cristão dar lugar ao diabo. Como? Por conta desses comportamentos. Verso 28, aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha, olha só, o que repartir com o que tiver necessidade. Então Paulo vai falando, é preciso mudar de comportamento, é preciso mudar de vida. Essa história de que Jesus conhece o meu coração, vê o meu coração, e que esse evangelho que não exige uma mudança radical, né? Isso é desculpa. Então olha só, a gente entende que há processos de santificação, a gente entende que Deus está trabalhando nas nossas vidas, nos aperfeiçoando até o fim da vida, mas é preciso ter um amadurecimento, uma evolução, né? É preciso crescer em Cristo, nesse novo homem. É preciso que as pessoas olhem para mim, André, hoje, e olhem para mim daqui 10 anos e comparem. Fala, rapaz, há 10 anos eu te conheci, eu vejo que hoje você é um discípulo de Cristo mais parecido com Ele, você é um esposo melhor, é um pai melhor, é um amigo melhor, é um professor melhor, é melhor. É um vizinho melhor, é um genro melhor, é um cunhado melhor, é um amigo melhor, é um ser humano melhor, né? As pessoas precisam, aliás, nós precisamos que as pessoas enxerguem isso em nós, que o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida, em nosso caráter, está nos moldando, nos mudando, nos esculpindo em Cristo, está forjando em nós um caráter cristão, amados. Tá certo? Nós precisamos atentar para isso, senão é muito complicado. Se isso não está acontecendo, então é possível que esteja acontecendo outra coisa, que a gente tenha se conformado com uma vida de pecado, né? Que a gente tenha se estagnado na fé e que esteja recuando, porque na vida espiritual não há neutralidade. Ou você cresce em Cristo, ou você vai regredindo na sua vida cristã e de fé, né? E vai voltando a velhas práticas e vai se tornando um crente nominal. Então é um perigo muito grande, e Paulo alerta então, né? Olha só, verso 29, são tudo questões práticas. É por isso que a gente falou. A segunda parte aqui do capítulo 4 ao 6, Paulo vai ensinar como então esses salvos devem viver, como deve ser a postura. Em contrapartida, ou em contradição, né? Ou melhor, contradição não, tirem essa palavra, em contraponto com a vida daquele povo que não adorava Deus, que eram pagãos. Eles mentiam, roubavam, falavam mal uns dos outros, tinham amargura no coração, tinham inveja, né? Então era um comportamento daqueles pagãos. Agora eles naquela sociedade precisariam mostrar diferente. E aí Paulo vai dizer, vocês eram assim, vocês faziam tudo isso e até pior, mas agora não. Quem era ladrão, agora vai ter... Irmão, isso aqui é conversão para o ladrão. Conversão para o ladrão não é nem só deixar de roubar. Conversão para o ladrão é trabalhar para ter recurso para ajudar o outro. É o que Paulo diz aqui, olha só para a gente ver que conversão tem essas questões radicais, né? Fala, não, é ladrão, porque imagina, o ladrão, ele pegava o que é dos outros. Agora ele vai ter que pegar o que é dele para ajudar os outros. Só se for convertido mesmo, né, irmão?
Então vocês percebem o que Paulo, que a Bíblia vem falando aqui, ó, vou repetir só para a gente perceber. Aquele que furtava, não furte mais, ou seja, deixe de roubar. Aqui já é uma grande vantagem, né? Deixou de roubar. Pra gente às vezes fala, não, tá bom, o cabra era ladrão, deixou de roubar. Né? Era um mulherengo, agora deixou de ser. Não é só suficiente. Era um mulherengo, deixou de ser e agora tem que valorizar a sua esposa muito. Percebe, amados, que existe, não é só deixar de fazer algumas coisas, é fazer outras também. Não é só deixar de fazer aquilo e deixar ali como se um vazio estivesse. Não, porque se tiver um vazio ali, alguma coisa vai ter que entrar. Então o que entra agora? O que é de Deus, né? Então não é só deixar de fazer, é agora fazer também. Então vamos lá, ó. Então, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, que já é uma coisa boa para o ladrão também trabalhar. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então o ladrão vai ter que ser generoso. É o oposto do egoísta, irmãos. Porque o ladrão é o extremo do egoísta. Que ele só pensa nele e ainda pega com dos outros achando que é dele, que pode ser dele. Então não é só deixar de ser egoísta, é agora passar a ser generoso. Percebe como o Evangelho exige uma mudança radical de vida, de comportamento, de conduta? Né? Alguém falou assim, nossa André, o Evangelho exige muita coisa. Eu disse, jamais. O Evangelho não exige muita coisa não, o Evangelho exige tudo. É diferente. Muita coisa é uma coisa, tudo é outra coisa. Não é que o Evangelho exige muita coisa, o Evangelho exige tudo, irmãos. É a vida por completo. O negócio é mergulho de cabeça, não é certo? É de corpo, alma e espírito. Ou é tudo ou é nada, né? Então, Paulo vai trabalhando aí essas questões, tá? Então, nós paramos aqui, ó, no ponto 6. A viver em verdadeira justiça e santidade. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.